dar início à nossa revisão. Revisão do conteúdo da unidade 3. Terminamos? Ok. Agora vamos para a revisão dessa unidade que passou. Unidade 3. Povos formadores do Brasil. Os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, as terras eram habitadas por muitos povos indígenas. Algumas etnias falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama, que significa terra das palmeiras. As aldeias cresciam e se separavam conforme a ocorrência de conflitos dentro e fora do grupo. Os povos indígenas conheciam o território que habitavam, navegavam pelos rios com as suas canoas e abriam estrada por terra. Tinham diferentes culturas e falavam diversas línguas. Então, a professora falou, alguns tópicos sobre os indígenas. Pergunta 1. Qual era o nome do responsável pela organização das aldeias? Quem que organizava as aldeias? Quem era o responsável? Número 2. Como eram confeccionadas canoas pelos indígenas? Eles pegavam o quê? Faziam o quê? Escreve lá. Número 3. Qual era a finalidade das embarcações? Para que? Qual função as embarcações? Para que eles usavam as embarcações? Para quê? Escreve lá. 4. Quais grupos indígenas ocupavam a maior parte do território brasileiro? Tem lá alguns grupos indígenas. Escreve. 5. Quantos grupos indígenas ocupavam o Brasil? Tem um mapa com todos os grupos indígenas. Etnias indígenas da região do Xingu. As etnias indígenas que viviam no atual território brasileiro se organizavam em grupos, espaços e modo de vida diferente. Em Mato Grosso, na região do Xingu, encontramos o povo Cuicuru, organizados em aldeias com cerca de 500 pessoas. Em uma aldeia podemos encontrar potes de cerâmica, utensílios de pesca, árvores frutíferas e a mandioca. Daí o número 6. Quais são os significados das palavras arqueóloga ou arqueólogo e sítio arqueológico? O significado das duas. Arqueólogo, o que essa pessoa faz? E o sítio arqueológico, o que é? É um espaço que acontece o quê? Vocês vão escrever lá. Conhecimento do uso da terra. Os tupis guaranis ocupavam o litoral do Brasil. Viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. O coco e o pequi. Coco, aquele coco verde que tem aquele líquido, que tem aquela parte branquinha comestível. Tem o pequi. Pequi também tem uma estrutura que parece um coco, ela é verde, mas quando você abre, ela é amarelinha por dentro. Eles usavam bastante isso. Também tinha o milho, muito consumido pelos indígenas, é originário da América Central, hoje o México. Claro, tem além do milho, tem a mandioca, também eles utilizavam muito. Para os indígenas, a palavra milho significa sustento da vida. Por que sustento da vida? O milho, tem o milharal. Tem pé de milho. No pé de milho tem várias espigas de milho. E você não planta um pé de milho, você planta vários. E eles dão no mesmo tempo. Eles amadurecem tudo no mesmo tempo. Então, está na hora de vocês
colherem as espigas. E em um pé de milho deve dar, na média, de quase uns 20 milhos. Então, é muito milho. Por isso que eles falam que significa sustento da vida, sustento para todos. Número 7. Os índios que viviam mais afastados do litoral praticavam qual atividade? O que eles faziam, esses índios que moravam mais afastados? 8. Além do milho, qual o nome de outro vegetal também de origem indígena? Outro vegetal que é uma raiz. Vou responder número 8, ok? Povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Vieram em busca por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa. Quando atracaram os navios no litoral, os portugueses chamaram essa terra de Ilha de Vera Cruz. Por quê? Porque eles imaginavam que ela fosse muito pequena. Então, Ilha de Vera Cruz. Depois que perceberam que era bem maior do que uma ilha, daí começaram a chamar de Pindorama, né? Que os índios também chamavam de Pindorama. E depois Brasil, pela quantidade de pau-brasil. A tinta do pau-brasil é usada para tingir roupas, acessórios e tapeçarias. Então, antigamente eles tiravam, né, extraíam essa tinta, que ela é de cor avermelhada, e usavam como tingimento. Hoje, você vai lá e compra um corante e tinge sua roupa. Antigamente era o pau-brasil. A cor vermelha simbolizava riqueza e poder. O pau-brasil era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, vendidos com preço muito alto. Então, o pau-brasil era muito valorizado. O lucro, dava bastante lucro. Número 9. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, que dia, mês e ano os portugueses chegaram ao Brasil? Número 10. Por quais motivos os portugueses ocuparam o litoral? Por que a princípio eles ocuparam o litoral? Por quê? 11. Por quais motivos o pau-brasil era muito valorizado na Europa? Quais eram as qualidades do pau-brasil para ser tão valorizado? Número 12. Cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. Por que os portugueses chegaram no Brasil? Fazer o quê? O que tinha no Brasil que chamou a atenção deles? Outro lado da moeda. Os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto a matas, campos e florestas. Desses locais extraíam alimentos como vegetais e as raízes. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalho forçado para os portugueses. Os portugueses pegaram os indígenas como escravos. Além de serem escravizados, muitos indígenas contraíam doenças como gripe e sarampo. Como eles acostumados com as doenças entre eles, de repente vêm portugueses e trouxeram diferentes doenças, como a gripe e o sarampo. Eles não sabiam o que fazer para ter a cura.
né, o chá, o que eles podiam fazer. Com isso, muitos indígenas morreram por causa das doenças que os portugueses trouxeram. Conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para outros lugares mais afastados. Os índios começaram a fugir dos portugueses. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para trabalhar como escravos. Então, como os índios começaram a fugir, né? Eles começaram a ir para dentro do Brasil. De repente os portugueses, e agora? Não posso ter, não tenho mais os escravos índios, então vou trazer os africanos. 13. Quais trabalhos os indígenas realizavam para os portugueses? O que eles faziam para os portugueses? 14. Depois do contato com os europeus, o que aconteceu com alguns indígenas? Quais são influências boas e ruins que os portugueses trouxeram para os indígenas? Certo? Então, está aqui a nossa revisão. Caprichem nas respostas. Daqui a pouco vamos para a correção, ok? Olá, quarto ano. Vamos para a correção da revisão, ok? Correção da revisão da unidade 3, História. Número 1. Qual era o nome do responsável pela organização das aldeias? Quem que organizava as aldeias? Cuidava, orientava? O cacique. Escrevam lá, cacique número 1. Número 2. Como eram confeccionadas as canoas pelos indígenas? Eles pegavam um tronco de árvore, eles entalhavam, eles cortavam, cavocavam todo o meio da canoa, certo? Depois, quando eles já entalharam toda esse meio da canoa, eles queimavam a canoa, tanto por fora quanto por dentro, para a água não entrar, para não dar infiltração. Número 3. Qual era a finalidade das embarcações? Para que as embarcações serviam? Para o deslocamento. Deslocamento entre os rios e entre os córregos. Número 4. Quais grupos indígenas ocupavam a maior parte do território brasileiro? Nós temos dois grupos. Tem o Tupi-Guarani, que ocupavam o litoral e o sul, e o G. O grupo G ficava mais no centro do Brasil. Quantos grupos indígenas ocupavam o Brasil? Em 8 grupos indígenas. Tinha o Tupi-Guarani, tinha o G, tinha o Aruaque, Cariba, o Cariri, Pano, o Tucano e o Charruá, certo? Então, eles são em 8 grupos: Tupi, Guarani, G, Aruaque, Caribá, Cariri, Pano, Tucano e Charruá, ok? Número 6. Quais são os significados das palavras arqueóloga e sítio arqueólogo? Sítio arqueológico e arqueóloga. A arqueóloga ou arqueólogo estuda os povos antigos por meio da escavação. Então, de repente, tem lá, dizem que aqui está enterrado, aconteceu uma briga entre dinossauros, tem ossos de dinossauro. A arqueóloga vem aqui, o que ela chega no local e ela começa a procurar, né,
Com bem delicado, com bastante delicadeza, com um pincelzinho, com pazinha, até encontrar alguma coisa, certo? Esse trabalho é bem delicado, bem cuidadoso. A pessoa não vai chegar lá com uma escavadeira, com uma pá, vai fazer um buraco. Não. Se tiver alguns ossos, alguns vestígios lá, acaba estragando. Então é bem delicado, eles usam muito pincel para ir limpando e tirando a areia, tirando a terra até encontrar. E o sítio arqueológico é um local onde estão encontrados esses vestígios dos povos que ali viviam. Então é um local onde são encontrados vestígios de povos de antigamente. Número 7. Os índios que viviam mais afastados do litoral praticavam qual atividade? O que eles faziam? Aqueles índios, não do litoral, mais afastado. Eles praticavam agricultura ou cultivavam sementes e produtos agrícolas. Então, o número 7, agricultura, e cultivavam sementes e produtos agrícolas. Número 8. Além do milho, qual o nome do outro vegetal também de origem indígena? A mandioca, aquela raiz, né? Mandioca, vocês devem conhecer, aquela que tem uma casca marrom escura. Que daí a mãe tira essa casca, ela é branca por dentro, daí cozinha, frita. Número 9. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, que dia, mês e ano os portugueses chegaram? Dia 22 de abril de 1500. Número 10. Por quais motivos os portugueses ocuparam o litoral? Por que eles ocuparam o litoral? Para proteger esse território das invasões e também para ter fácil acesso às embarcações que ficavam beirando o litoral, né? Eles colocavam as caravelas e entravam pelo litoral. Então, para ter esse acesso, fácil acesso. Número 11. Por quais motivos o pau-brasil era muito valorizado na Europa? Porque pau-brasil é uma madeira muito de boa qualidade. Era utilizada para construir embarcações e móveis. E a seiva da árvore de coloração avermelhada era usada para tingir os tecidos. Então, o pau-brasil, madeira de boa qualidade, e deles utilizavam para fazer embarcações e móveis, e a seiva da árvore do pau-brasil é de cor vermelha e era utilizada para tingir tecidos. Número 12. 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. Por que os portugueses vieram para cá? Pelo lucro com a extração do pau-brasil, que era uma madeira de muito boa qualidade, e pelo solo fértil, que permitia a plantação de diversos produtos. Então, número 12. O lucro com a extração do pau-brasil e o solo fértil que permitia a plantação de diversos produtos. Número 13. Quais trabalhos indígenas realizavam para os portugueses? Nós sabemos que eles eram escravizados pelos portugueses. Eles faziam o quê? Eles cortavam e transportavam o pau-brasil. Eles cortavam e levavam até as embarcações o pau-brasil e também cuidavam da plantação e da colheita, certo? Então, eles cortavam e transportavam o pau-brasil,
e cuidavam das plantações e da colheita. E o número 14, depois do contato com os europeus, o que aconteceu com alguns indígenas? Eles mudaram as vestimentas, né? Que de repente os índios usavam as roupas, as penas, faziam os acessórios. De repente chegam os portugueses, tudo vestido com capas, mudaram as vestimentas, deixaram de seguir os próprios rituais religiosos, casaram-se com europeus, né, que vieram, foram mortos por causa de alguns conflitos, foram mortos devido às doenças trazidas pelos portugueses e muitos fugiram para o interior das matas, certo? Mudaram as vestimentas, deixaram de seguir seus próprios rituais, casaram com os europeus, foram mortos por conflitos ou mortos por doenças trazidas pelos europeus ou fugiram para o interior das matas, ok? Então, corrigiram tudo, revisaram, ok? Até a próxima!